Bom, pessoal, hoje eu trouxe para vocês um trabalho que foi desenvolvido por mim na cadeira de Recursos Tecnológicos no ensino de matemática, no curso de licenciatura em matemática na Universidade Estadual da Paraíba. Bom, a proposta inicial foi tratar o conteúdo de funções por meio do aplicativo GeoGebra, certo? Então, aí, considerando um melhor desenvolvimento dos conceitos e definições através de exemplos práticos e dinâmicos. Sobre a importância de funções, é válido a gente destacar o que diz nos parâmetros curriculares nacionais no ensino médio, certo? Que o estudo de funções permite ao aluno adquirir a linguagem algébrica como a linguagem das ciências, necessária para expressar a relação entre grandezas e modelar situações problema, construindo modelos descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da própria matemática. Então, nessa situação que está sendo vivenciada, né, no período atual, que é a pandemia do Covid-19, está sendo necessária a prática do ensino remoto, como todos nós sabemos. Então, com isso, os professores precisaram se reinventar e superar as dificuldades no processo de ensino e de aprendizagem, correto? Então, nessa linha de pensamento, enquanto muitas dificuldades apareceram no ensino, observam-se também outras oportunidades de crescer e de evoluir. É uma situação inovadora e que não depende apenas do professor, e que depende de várias situações, né? Como, por exemplo, posso citar situações financeiras, situações sociais, né? E que dessa forma a tecnologia possibilitou na educação um novo método de ensino, fazendo com que aconteça uma conexão do aluno com recursos que transcorrem o conhecimento. Em especial na educação matemática, uma das formas de deixar as aulas mais envolventes é justamente o emprego de recursos tecnológicos, uma vez que por meio deles consegue-se realizar incontáveis atividades, onde o aluno assume o papel de pesquisador, observador e desenvolve o raciocínio com formas pessoais de abordar problemas matemáticos. O recurso que eu escolhi trabalhar foi o GeoGebra, que é um exemplo justamente de um recurso, né, no ensino da matemática, que foi criado pelo alemão Max Hohenwalter e que está em constante crescimento e já recebeu vários prêmios na Europa. Então, com esse recurso, é possível inserir funções e alterar dinamicamente depois da construção finalizada. Isso tudo em questão de segundos. E o melhor é que é um aplicativo gratuito para todos os níveis de ensino. Você pode usar tanto na educação básica como na educação superior. Então, esses aplicativos podem ser um grande aliado no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Eles podem facilitar um trabalho que se adapta a distintos ritmos de aprendizagem e que permite que eles aprendam com seus erros. Então, nesse trabalho, eu trouxe uma proposta de aula, certo? Bem como uma descrição detalhada de como seria na prática. Da mesma forma, trouxe também o que se espera alcançar com essa proposta de aula que eu sugeri e uma reflexão final do trabalho que foi desenvolvido. Essa proposta de aula foi adaptada lá do portal do MEC, certo? De um autor cujo sobrenome é Cajuela e que ela colocou essa proposta lá disponível no ano de 2013. Então, com isso, essa proposta foi pensada para ser trabalhada em torno do primeiro ano do ensino médio e em aulas com duração de cerca de 2 horas. Ela pode ser exposta via auxílio de projetores na sala de aula ou por meio da utilização da sala de informática. Tudo isso dependerá de condições próprias da escola que essa proposta será utilizada. Então, no primeiro momento, será apresentada para os alunos o site do GeoGebra, onde eles começarão a utilizar o site precisando clicar na secção intitulada de Start Calculator. Ao abrir o link, será pedido para que os alunos, aos poucos, se adaptem com a estrutura, explorando comandos básicos. Junto a isso,
o professor ainda passará instruções acerca do aprendizado sobre o aplicativo. Então aí tem algumas ilustrações de como funciona o site do GeoGebra. No segundo momento, o professor apresentará os conteúdos a serem trabalhados, que nesse caso aqui a gente está trabalhando com conteúdo de funções. Para ser mais específicos, funções do primeiro grau. Então, será pedido para que na primeira construção os alunos criem um ponto com as coordenadas x, y para compreender a relação entre abscissas e coordenadas. Aqui na figura tem um exemplo da coordenada 2, 4. Então, depois disso, o professor apresentará os conceitos e definições sobre o conteúdo abordado. No terceiro momento, será pedido para que os alunos criem uma função do tipo bx, para que enxerguem melhor as explicações do momento anterior feitas pelo professor. Através das diferentes funções escolhidas pelos alunos, o professor poderá fazer alguns questionamentos aos alunos, como por exemplo, se os alunos perceberam o porquê da função do primeiro grau ser dito uma reta, ou, ou ainda poderá ser questionado ao aluno se no exemplo que ele escolheu a sua reta foi crescente ou decrescente. E com isso o professor poderá ir explorando o assunto utilizando o GeoGebra. No quarto e último momento será o momento das atividades práticas. Então o professor deverá deixar atividades para que os próprios alunos desenvolvam como forma de observar e avaliar o grau de aprendizagem sobre o que foi trabalhado. É importante utilizar exemplos do cotidiano, para que os alunos não possam fazer aquela pergunta: onde vou usar isso na minha vida? Que são perguntas recorrentes nas aulas de matemática. E ainda o professor poderá pedir para que os alunos utilizem a opção própria, né, do GeoGebra, que é a de salvar as representações gráficas, ou seja, os gráficos das funções. Então, com isso, pessoal, os alunos utilizando o aplicativo GeoGebra, né, é esperado que eles consigam adquirir mais interesse nas atividades ministradas pelo professor, deixando eles livres para participar e opinar, e saindo do método tradicional de ensino. É esperado também que eles tenham melhor compreensão do assunto abordado, né, para que o uso de recursos tecnológicos se torne uma alternativa válida e que complete o uso do livro didático. Com a proposta de aula que foi apresentada, é esperado ainda que o professor consiga introduzir os conceitos e fundamentações iniciais do conteúdo de funções. E aqui, para ser mais específico, né, funções de primeiro grau. E além disso, que a aula seja mais um passo para atingir o objetivo de aprendizagem da turma, mediado pelo professor de matemática. Então esse foi o trabalho desenvolvido. Espero que vocês tenham gostado. Aqui também ainda aparecem as referências, né, onde eu pude pesquisar para trazer o trabalho para vocês e também para conseguir ser aprovado na cadeira, né, na disciplina. E aí, espero que vocês tenham gostado. É isso e até mais.